Salve galera, professor Germano aqui do Acesso à Educação e a gente vai resolver a questãozinha número 22 de cilindros da CAF. Galera, questãozinha bem simples, pegou um cilindro, virou ele de ladinho, a água vai ficar a 75 centímetros da altura. Agora a gente vai ter que calcular o volume dessa água. O volume dessa água é bem simples, a gente vai ter que fazer a área da base vezes a altura. Aí a gente vai fazer um desenho aqui, ó. Esse aqui é o limitezinho da água. Fechou? Esse aqui são os dois raios que a gente vai ter no cilindro. Como o diâmetro é 1, a gente já sabe que o raio aqui vai ser 1,5. 1,5. Cara, a água está a 75 centímetros de altura. Bom, a 75 centímetros de altura, 0,75 metros. Ou 3/4 de metro. Transformamos ela em 3/4 de metro para ficar mais fácil não ter conversões no final. Então, maravilha. Agora a gente vai ter que calcular a área da base e multiplicar pela altura para achar o volume. E a área da base vai ser o quê? Vai ser a área desse triângulozinho aqui, ó, que eu vou pintar de azul, e a área desse setor circular, dessa pizza aqui, ó, que a gente vai pintar de verde. Cara, pensa comigo. Se aqui é 1,5 e aqui é 1,5, a gente simplesmente vai achar o ângulo que está aqui no meio, que eu vou chamar de ângulo alfa, e vou fazer 1,5 vezes 1,5 vezes seno de alfa dividido por 2 e vou encontrar a área do meu triângulo. Então é isso que a gente vai achar agora. Pô, galera, e vamos pensar no seguinte, né? Isso aqui é 3/4, ó. Pô, então a gente já sabe que a partezinha, que é a altura do nosso triângulo, que eu vou colocar aqui no meio, ó. Pô, pensa comigo, cara. Se aqui está 3/4, a gente sabe que aqui é 2/4, então essa alturazinha aqui vai ser 2/4 também. Continua. Pô, se aqui é 2/4, calma primeiro. Salve galera, professor Germano, aqui do Acesso. Salve galera, professor Germano, professor de matemática aqui do Acesso à Educação, e hoje a gente vai resolver a questãozinha de cilindro que caiu na CAF. Então o que acontece, gente? O cara deu um cilindro, encheu ele de água e virou ele de ladinho. Aí formou essa figura aqui, ó, certo? Aí ele vai dizer que a altura da água que ficou aqui no cilindro deitadinho foi de 75 centímetros. Então a gente vai analisar agora essa face que foi gerada quando encheram o cilindro de água. Então ela ficou mais ou menos assim. Já desenhei um pedaço aqui para vocês. Essa é a facezinha aqui do cilindro, a base do cilindro. E a gente vai colocar um raio aqui de verde e o outro raio aqui de verde, batendo, né, no limite de água que ele tem aqui. Aí eu não vou trabalhar com 0,75, gente. Eu vou trabalhar com 3/4. Porra, se daqui até aqui é 3/4 e tudo é 1 metro, 3/4, o que sobra aqui em cima é 1/4. Como são dois raios, então a gente já entende que daqui para cima a gente tem 2/4, portanto aqui, ó, a altura do nosso triângulozinho aqui é de 1/4. Prontinho. Então a gente já sabe que aqui é 1/4 de altura do triângulo. Pô, legal. Aqui, ó, o nosso raio, como o diâmetro é de 1 metro, a gente sabe que o raio é meio metro, ou seja, 1,5. 1,5 aqui e 1,5 aqui. Tranquilo. Agora a gente vai analisar o que, galera? Dê uma olhada. Se eu pegasse um triângulo retângulo qualquer, imagina o seguinte, que eu peguei esse triângulo retângulo e eu estou dizendo que um cateto é 1/4 e eu estou dizendo que a hipotenusa é 1,5. Cateto é 1/4 e hipotenusa é 1,5. E aqui eu tenho um ângulo qualquer, que seria esse ângulozinho que a gente está aqui. Um ângulozinho alfa. Agora conta comigo. Cateto oposto, hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa. Então se eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto e a hipotenusa, eu tenho um seno. E seno, nesse caso, do ângulo alfa, seria 1/4 sobre 1,5, ou seja, vezes 2. Então o seno de alfa está dando 1,5. Isso significa que o ângulo alfa é de 30 graus. Pô, se do cateto oposto para a hipotenusa dobrou, significa que o ângulo que a gente está olhando pelo seno é de 30 graus. Maravilha! Eu sei que esse ângulo aqui é de 30 graus. Como aqui é um raio e aqui é um raio, eu sei que do outro lado o ângulo também é de 30 graus. Porque temos um triângulo isósceles. 30 com 30 vai dar 60. Então o ângulo aqui do centro é de 120. Prontinho. Esse ângulo aqui no meio é de 120 graus. Agora o que eu vou fazer? Eu vou achar a área desse triângulozinho que eu tenho aqui. Então a área desse meu triângulo
que eu vou fazer por seno, a área do triângulo seria 1/2 vezes 1/2 vezes seno de 120 dividido por 2. Então a gente vai fazer 1/2 vezes 1/2 vezes o seno de 120 graus dividido por 2. Não esqueça, né, que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Prontinho. Agora a gente só tem que descobrir quanto que é seno de 120 graus. Pô, no ciclo trigonométrico, aqui está o eixo dos senos. Pô, legal. 120 graus vai estar mais ou menos aqui, ó, 90, 110, 120. O complementar é de 60 graus. Então, o seno de 120 graus é o mesmo que o seno de 60 graus. Ou seja, é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, a gente tem que a área do nosso triângulo vai ser 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, que é 1/8, vezes o seno de 120 graus, que é o mesmo que o seno de 60, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, a área do triângulo vai ser raiz quadrada de 3 sobre 16. Prontinho. Encontramos a área do nosso triângulo. Bom, só que só a área do nosso triângulo não adianta. A gente precisa encontrar também a área do setor circular que complementa nosso triângulo aqui. Aí eu acho a área da base todinha desse sólido de revolução. Então, primeiro eu achei a área do triângulo. Agora eu vou achar a área do setor circular. Pô, tranquilo. Então, galera, agora que a gente achou a área do triângulozinho aqui, ó, a gente vai procurar saber qual é a área do setor circular, que é essa nossa parte aqui de baixo. Só não esqueça, se o ângulo aqui é 120 graus, o complementar aqui é 240. Então, a nossa fatia de pizza tem um ângulo interno aqui, ó, de 240 graus. E a gente vai usar a formulazinha. A área do setor é 240 360 avos de π, que ele disse que é 3, vezes raio ao quadrado. Pô, o raio é 1/2, ao quadrado vai ser 1/4. Prontinho. Simplificando isso aqui, 240 sobre 36 vai ficar 2/3, vezes 3, vezes 1/4. Simplificando aqui, ó, a gente vai ter 2 vezes 1/2, 1/4, que é 1/2 metros quadrados. Pô, a área do triângulo vale raiz quadrada de 3 sobre 16 metros quadrados. A área do setor circular vale 1/2 metro quadrado. Então, a área total que eu vou ter aqui, que vai ser a nossa área da base, vai ser 1/2 mais raiz quadrada de 3 sobre 16. Legal? Então, a nossa área de base vai ser igual a raiz quadrada, fazendo um MLC aqui, né, gente? Vai ficar com 8 mais raiz quadrada de 3 sobre 16. E ele usou raiz quadrada de 3 como aproximadamente 1,7. Então a gente vai ficar com área da base é igual a 8 mais 1,7, que é 9,7 dividido por 16. Legal? Achamos a área da base. O volume vai ser a área da base vezes a altura. Então o nosso volume vai ser 9,7 sobre 16 vezes 2. Detalhe, esse volume está em metros quadrados. E a questão pede o resultado em litros. E a gente sabe que 1 metro quadrado é 1000 litros. Então a gente já vai multiplicar isso aqui, ó, por 1000. Resultando, resolvendo essa continha, em 1212,5 litros. E fechou.